Olá, amigos. Hoje estou na Igreja Central de Artur Nogueira e vamos falar sobre a lição número 9. É uma grande alegria termos o pastor aqui para comentar conosco a lição número 9. Eu gostaria de pedir que ele se apresente para vocês. Olá, amigos. Olá, Robson, tudo bem? Tudo bem? Pastor Diego Almeida, a gente está aqui como pastor adjunto da Igreja Central de Artur Nogueira, cuidando dos jovens, né, e das demais áreas da igreja junto ao pastor João Batista. Pastor Diego, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, pastor. Como está sendo o trabalho do pastorado, do clero, nessa pandemia? Como que vocês estão agindo? Como que está sendo a rotina de vocês? Porque a gente sabe que a igreja está paralisada. Assim, não que os irmãos não estejam comungando, mas... As reuniões. As reuniões, isso. Exato. Na realidade, a gente precisou mudar muita coisa, né, Robson? O evangelho precisa ser pregado, a gente precisa anunciar o evangelho, e nós simplesmente criamos novas maneiras disso acontecer. Então a gente está trabalhando muito nos campos virtuais, fazendo cultos, pelo Zoom, por outras plataformas, fazendo vídeos diários, né, de meditações, e a gente está cuidando do povo assim, dentro de como a gente pode, né, visitando ainda e fazendo algumas coisas. As reuniões não estão acontecendo presencialmente, mas o trabalho continua, e a gente até fala. A gente às vezes senta para fazer as reuniões e percebe que o trabalho parece que dobrou, porque você sai de uma reunião entre outra e faz um culto e escola sabatina, então é muita coisa, mas tudo para a honra de Deus. A gente está sentindo feliz que a gente percebe que a igreja está viva, né, a despeito das reuniões. Ou seja, o que faz a igreja não são as reuniões, sim, mas é a nossa fé e a esperança que Cristo volte. Deus seja louvado, pastor. Quero convidá-lo para a gente ter uma palavra de oração para iniciarmos esse comentário. Pai eterno que está no céu, queremos te pedir nesse momento, Senhor, que abençoe o pastor Diego aqui nesse momento, dê a ele sabedoria, discernimento, que o teu Espírito Santo repouse sobre ele, unja os lábios dele, para que ele dê as melhores explicações possíveis, para que aquelas pessoas que estiverem ouvindo complemente seu raciocínio e entenda melhor alguma coisa sobre a lição. Que Deus abençoe a todos nós e ao pastor em especial que vai falar para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Podemos começar então, pastor? Sim, claro, sem dúvida. Desenvolvendo uma atitude conquistadora. Esse é um título interessante. Eu gostaria de ler o verso áureo e pedir que o senhor pudesse elucidá-lo para nós. Antes, santificai a Cristo como Senhor em nosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor. Muito bem. Esse é um texto de um contexto de 1 Pedro 3. E quando você olha o contexto de 1 Pedro 3, você percebe que Pedro ali está incentivando as pessoas, os seus leitores, a, em meio às provas, às perseguições, às lutas, eles se manterem firmes em suas convicções. Entendi. E aí ele vai construir, quando chega nesse verso aí, ele vai construir a ideia do seguinte: a melhor forma de você estar convicto é você sabendo aquilo que você acredita, internalizando, vivendo, e logicamente aí depois ele vai continuar: se vocês forem perseguidos, que as pessoas fiquem envergonhadas quando verem a conduta de vocês. Então eu acho que esse verso para a lição dessa semana, ele é extraordinário, porque Pedro ele já começa no verso áureo dizendo o seguinte: a melhor forma de você viver a sua convicção é vivendo-a na prática. Entendo. É sendo, porque isso não são seus argumentos cheios de palavras, cheios de eloquência, mas é a sua conduta, segundo Pedro, que vai fazer com que quando tentarem injuriá-los, persegui-los, que eles vão ficar envergonhados de verem a sua conduta. Entendi. Pastor, eu separei aqui uma pergunta para fazer. Por que Jesus gostava tanto de estar com os pecadores, pastor? Dentro do contexto da lição de sábado aqui. Quando fala pecador, a gente é uma frase que a gente extrai da Bíblia, né? Que é bem farisaica. Os fariseus falam assim: você anda com os pecadores e tal, e é como se eles se excluíssem dessa classe. Na realidade, Jesus, se a gente for levar o pé da letra a pergunta, Jesus gosta de estar com pecadores porque ele ama a humanidade. Todos nós somos pecadores, todos carecem da glória de Deus. Então Jesus deseja estar conosco porque ama. Agora vamos pensar sobre a linha do farisaico. Por que
Jesus escolhe aquelas classes que são mais discriminadas, aquelas classes, né, mais marginalizadas. Jesus, ele vai àqueles que ouvem. Jesus, ele chega àqueles que dão ouvidos à sua mensagem. Então, a despeito, porque Jesus ele tinha seguidores ricos, não ricos, mulheres, samaritanos e assim por diante. Então, Jesus é aquele que ele vai a todos, mas alguns o ouvem falar. E quando essas pessoas o ouvem Jesus falar, ele para e mostra todo o amor que ele tem. Aí você fala, mas por que as outras classes mais nobres daquela época, parece que Jesus não ia? Não, Jesus ia, mas eles não ouviam. Então eu vejo que a grande diferença, Robson, está na postura daquele que recebe ao Senhor. Então a gente está estudando a lição, a grande questão, a maior questão, é a nossa postura diante daquilo que Jesus faz. Jesus pode permanecer conosco ou não permanecer, mas não é uma questão da escolha dele. Ele escolhe a todos. Aí é uma nossa escolha. Então eles estavam abertos, os pecadores abriam o coração porque se sentiam necessitados de Jesus Cristo. Eles precisavam de Cristo. E aí Cristo vai àqueles que precisam e necessitam. Todos necessitam, mas nem todos sabem que precisam e necessitam de Jesus. Pastor, algum ponto que gostaria de comentar sobre a lição de sábado, antes que avancemos para de domingo? Não, acho que a essência é justamente essa maneira como Jesus ele vai às pessoas sem discriminá-las. Né? Ok. Então, domingo, dia 23. Receptividade ao Evangelho. Na receptividade para o Evangelho, eu separei aqui uma pergunta para fazer para o senhor, pastor. Jesus parou para conversar com uma mulher num poço. Isso parece que foi ali naquele contexto bíblico, foi algo inusitado, pastor. Explica para a gente isso. Você tem dois fatores. Você tem o fato dela ser mulher e o fato dela ser samaritana, um povo completamente ali antagônico, né? Um povo controverso aos judeus. Então esses dois pontos já faziam com que essa situação se tornasse estranha. Então o fato de ser uma mulher e um homem parar para conversar com essa mulher. Segundo, essa mulher ser samaritana. E aí terceiro, que só Jesus sabia, que nem os discípulos sabiam, é que ela estava naquela vida de já ter mais de um marido e estar naquela situação complicada. Então essa situação escondida ainda agrava mais, mas ninguém sabia, só Jesus. Só Jesus sabia. Então isso aí já é inusitado, né? Eu vejo, Robson, que nesse dia de domingo, o que fica muito para nós é um pensamento que é até um clichê, né? Mas é um clichê muito verdadeiro dentro da pessoa de Jesus. Sim. Jesus, aquela ideia assim, Jesus ele olha não aquilo que nós somos, mas aquilo que nós podemos ser. Eu acho que dentro desse dia, dessa análise, até desse momento com a samaritana, em João 4, a essência é justamente essa. Jesus ele viu o potencial, aquilo que a pessoa poderia ser e não o que ela era. E só Jesus podia fazer isso. Embora a gente pode até seguir os conselhos de Jesus e sermos assim, a gente nunca vai poder imaginar exatamente o que a pessoa pode ser. Jesus podia. Então, quando a gente entra nesse campo, a gente percebe que não há pessoa que esteja distante demais para ouvir a mensagem. Às vezes a gente olha, às vezes talvez você olhe também e perceba assim, acho que tal pessoa ela não está aberta para o Evangelho, eu não vou conseguir alcançar alguém da minha família, eu não vou conseguir alcançar o meu vizinho. Esse não é o nosso trabalho, porque essa história da samaritana mostra que todos estão aptos e abertos, né? Você vai para Atos 8, você percebe que dentro da história de Atos 8, você vai vendo pessoas, após Jesus ter ressuscitado e ido ao céu, que em Samaria as pessoas já estavam abertas, provavelmente por causa do trabalho dessa mulher samaritana no período de Jesus. Eles conheciam Jesus, então quando falaram de Jesus, eles já estavam abertos. E o texto fala que ela saiu contando, feliz que Jesus contou o que acontecia na vida dela. Exatamente. Não é? Venham ver aquele que falou tudo o que acontecia na minha vida, ou o que acontece na minha vida. Ele é um profeta e ela entendeu ele como Messias. Então eles, veja só, o contexto de Samaria era muito complicado. O povo assírio tinha feito uma divisão, mesclado, né, povos ali. E ali eles passam a se tornarem inimigos de Judá, principalmente na reconstrução do templo. Então veja só, desde essa época há um ranço de um povo para outro.
Mas Jesus falou o seguinte: eu não olho etnia, eu não olho placa de igreja, eu não olho de onde ela vem, a pessoa vem, eu só sei para onde ela pode ir. E aí ele trabalha pelas pessoas baseado nisso. Fantástico, pastor. Com sua permissão, gostaria de passar para a Claro. segunda-feira. Aqui em segunda-feira também, nós temos casos de 3 mulheres de novo, pastor. Maria Madalena, mais do final aqui, que enxuga os pés de Jesus. Nós temos a mulher cananeia, né? E temos também a terceira mulher aqui, que é a... Na realidade, acho que foram 2 só, né? Foram 2 só, exatamente, foram 2, sim. São É que 2. as 3 é porque junto com a samaritana Junto da com a lição. samaritana da lição, sim. Então tem a mulher cananeia e a Maria, né, que enxuga os pés de Sim. Jesus. E mais uma vez, Jesus tendo contato novamente com as mulheres. É mais um complemento dessa explicação que o senhor estava dando para nós no domingo. Se o senhor puder completar para a gente. Mudança de atitude. Que mudança de atitude é essa que Jesus queria imprimir nas pessoas com relação a essas mulheres? Porque ele teve contato com elas. Sim. A gente vê na história de Jesus uma flexibilidade muito grande na maneira dele tratar as pessoas. Então Jesus não tratava todo mundo igualzinho, porque nem todo mundo é igual. Jesus tratava com o mesmo amor cada pessoa, ou todas elas, mas cada uma ele agia de um jeito. E aí você tem a mulher cananeia, que Jesus parece que recusa atender o pedido dela. E aí até é um pouco estranho você ver essa parte de Jesus falando assim com ela, e Jesus fala assim, tornando, parece que difícil, né? Ele vai tornando difícil o pedido dela e ela vai insistindo. E essa insistência tem 2 motivos. Um motivo é ver o quanto ela quer. Por isso que às vezes Jesus não responde rapidamente às nossas orações. Quanto você quer alguma coisa, né? Eu tenho filhos pequenos e aí meu filho fala, pai, eu quero. Outro dia ele falou, eu quero um avião. Aí ele, pai, eu quero um avião. Falou 2, 3 vezes, eu acho que ele quer de verdade. E aí quando chegou o aniversário dele, eu levei ele na loja. Chegou lá, ele já não queria mais um avião, queria outra coisa. Ou seja, isso só mostra que, embora ele tenha pedido algumas vezes, ele não queria de verdade, não era um sonho. Porque eu e você talvez lembramos de coisas que a gente quis na infância. Eu lembro de momentos que eu quis uma coisa na infância. Eu queria uma espada de plástico na minha infância. E aí eu pedia, mas eu passei o ano inteiro esperando. E foi o melhor presente, foi coisa baratinha de plástico que o pai comprou, mas foi o melhor presente. Mas essa insistência da mulher fez com que o que ela estava pedindo a Jesus se tornasse mais significativo. E outra coisa, quando Jesus age dessa forma com ela, é como se ele estivesse falando a linguagem daqueles que estavam ali dispostos a rejeitar. Então ele usa uma linguagem que provavelmente os que discriminavam usariam para falar com ela, para que ela, ao insistir, firmasse nela a vontade do que ela queria. E aí depois ouvisse no finalzinho do verso da história, olha, você tem uma grande fé. E aí ele ensina para aqueles homens uma lição também. Então Jesus ensina para a mulher a persistência e o que ela queria de fato, e para os homens, para os discípulos, seguidores, ou alguém que tivesse algum preconceito, estava ali, mostrasse para eles que ela tem uma grande fé, e perseverou, e ela, por ser pura e ter uma fé, ela foi atendida. E diferente da Maria, Jesus muda de atitude. Então com a mulher cananeia ele tem uma atitude, com a Maria ele já é totalmente, ele é aberto, né? Ela veio chorar e falou, não recrimina ela não, deixa ela fazer isso daí. Mas é contrário o que ela está fazendo, está desperdiçando, esse vaso pode ser vendido por um preço alto, dar aos pobres. E ele falou assim, não, deixa ela fazer o que ela está fazendo. Então Jesus, ele sempre, a mudança de atitude de Jesus estava principalmente baseada na possibilidade de alcançar alguém. E alcançar alguém pelo amor, não pelas palavras duras, né? Entendi. Com sua permissão, quero avançar para terça-feira. Apresentando a verdade com amor. Aqui é um ponto interessante, hein, pastor? Porque eu vejo muitas vezes na igreja, eu pessoalmente, né, como cristão, pessoas que acabam de se converter e querem socar a verdade goela abaixo nas pessoas, né? Aquilo é a verdade, mas ele é muito radical. Mas também eu vejo aqueles também totalmente liberais, pastor. Como que a gente pode equilibrar isso? E a gente apresentar a verdade com amor, sem omitir nada. A gente tem, Robson, uma mudança de sentido de palavras hoje, né?
verdade, amor, outras coisas mais que a gente tem como palavras muito usuais hoje em dia, elas começaram a mudar o sentido do que elas têm. Você fala de amor, o que é amor hoje, né? As pessoas hoje elas trabalham com a ideia de amor como se amor fosse atender tudo que elas têm no coração. Então isso não é amor. Eu gosto muito de uma frase que tem na lição e que fala assim: o amor sem verdade, ele é só um emocionalismo, né? Ele só leva ao emocionalismo barato. É a ideia de você atender os seus sentimentos. Isso é muito perigoso. Por quê? Se eu prego o amor, né? O amor liberal, o amor que pode tudo, isso daí gera no coração de quem ouve, no nosso coração, a sensação de que tudo que eu sinto deve ser buscado. E aí nesse ponto é muito complicado, porque o mundo vai me oferecer muitas coisas que vão atender e vão buscar o meu coração. E aí nessa hora eu acabo seguindo aquilo que o meu coração diz, que é as ideias dos sentimentos. E a verdade sem amor é um legalismo que sufoca. Gostei muito dessa frase da lição. A verdade sem amor é um legalismo que sufoca. Então, verdade sem amor é um legalismo que sufoca. E o amor sem a verdade é um entusiasmo, não é nem um entusiasmo, mas um sentimentalismo raso, barato, superficial. E a verdade sem o amor, que é esse legalismo, é o que acontece. Se eu não me importo com você, eu posso usar todos os meus argumentos e ter muita razão no que eu digo. Posso pegar a Bíblia aqui, dar como dizem aí por aí, né, dar uma surra de Bíblia na pessoa e falar: olha, eu sei mais que ela. E humilha a pessoa. Humilha a pessoa. E hoje em dia até acontece isso às vezes. Você está mais disposto em mostrar que você tem razão, Cheio do conhecimento, do que olhar para a pessoa e ver as necessidades dela. E aí, onde que é o equilíbrio nisso? O equilíbrio é que a gente, quando olha porque Mark Filling aqui está trabalhando muito na pessoa de Jesus, ele mostra a maneira como Jesus fazia isso. Então, Jesus não vomitava toda a verdade de maneira dura, mas ele sempre buscava entender o que a pessoa tinha como necessidade. É um princípio que está no livro Ciência do Bom Viver, que é Ellen White comentando sobre Jesus, fala: Jesus ele chegava, conquistava a empatia, né, a simpatia da pessoa, e aí depois, quando ele atendia as necessidades dela, ele dizia: segue-me. E seguir a Jesus não era um seguir liberal. Jesus tinha os seus parâmetros e os seus padrões, pois ele era o Deus da lei, mas a lei, o amor, faz sentido. Eu poderia dizer assim, por favor, se eu estiver errado, me corrija. Não, vamos trocar ideia aqui. Poderia dizer que Jesus me aceita do jeito que eu estou, mas Ele não quer que eu permaneça como eu estou? Sim. Jesus aceita você do jeito que, até digo, não só está, mas do jeito que você é. Do jeito que eu sou. Porque o jeito que você é compõe a sua personalidade, compõe os seus desafios, o que você já viveu na sua vida, os seus traumas. E todas essas coisas moldam a nossa maneira de pensar. Então Deus, pela Bíblia, a gente percebe que Ele aceita como nós somos. Aí quando nós vamos até Ele nos encanta, Ele revela o seu amor. E aí quando nós estamos olhando para um Deus de amor e que age dessa forma para conosco, a gente fala assim: agora eu quero fazer o que Ele quer que eu faça. Aí Jesus fala: então agora segue por esse caminho. Fantástico. Então, se a gente conseguisse viver essa realidade, nós não teríamos tantas discussões, tantas brigas. Vou dar um exemplo simples. Claro. Infelizmente, nesses últimos meses, né, da pandemia para cá, um dos lugares que eu tenho mais passado tempo é no velório. Infelizmente. E aí um dia eu cheguei para fazer um velório lá, e estava um senhor que, quando eu cheguei, ele saiu do velório. E o que me deixou triste foi porque eu perguntei: aquele senhor é o que? Não, ele é irmão da pessoa que estava sendo velada. E quando eu cheguei, ele saiu. Aí ele saiu e ainda falou para uma pessoa que estava lá, eu perguntei, ela me falou, ele falou: eu vou sair porque eu não quero ouvir o pastor falar. E aí mas por que aconteceu? Aí a pessoa me explicou: sabe o que acontece, pastor? Antes do senhor chegar, esse senhor estava aqui, chegou uma senhora, caracterizada ali, provavelmente uma irmã nossa, que saia, né, tudo certinho ali, e quando ele falou: olha, meu irmão está bem, meu irmão agora está em paz, está com Deus agora no céu, essa irmã descascou ele: isso é mentira,
porque não acontece nada depois da morte, porque isso e aquilo. Nossa. Entendeu? Então, assim, eu não julguei a irmã que fez isso porque eu tentei imaginar que ela tinha boa intenção, mas foi a verdade apresentada de maneira dura. Entendo. Ali ele precisava ser abraçado, né? Quantas vezes eu fiz velório, as pessoas chegam lá e falam assim, olha, eu sei que meu filho, meu marido, minha esposa agora estão com Deus. Eu vou chegar e vou falar para ele assim, não, o que você está falando está errado. Não é o momento, né? Não é o momento. Então, a gente tem que olhar mais para a pessoa. E aí a Bíblia, quando nós olhamos mais para a pessoa, a gente está seguindo o conselho bíblico, né? A gente olha mais para a pessoa e depois a gente acaba apresentando o caminho, porque nós a encantamos com o Evangelho verdadeiro, que é o Evangelho prático. Excelente exemplo, pastor. Com sua permissão, se tiver algum ponto, Não. gostaria de avançar então para quarta-feira. O fundamento da aceitação, que aqui eu separei 3 perguntinhas. Manda bem. Primeira é, por que não queremos perdoar, pastor? Isso é um ponto interessante. Nós não, muitas vezes, eu mesmo já me peguei não querendo perdoar uma pessoa, a gente fica com aquela mágoa, aquela rancor. Por que não queremos perdoar, pastor? Essa ideia do perdão, ela é muito delicada, porque o perdão, ele associa aos sentimentos, às emoções, né? E emoção e sentimento a gente não controla. Embora a gente possa dividir emoção de sentimento, não vou entrar no mérito agora, Claro. mas ele está num campo de algo que não controla. Quando você se depara com uma situação, isso gera uma emoção em você, que vai se caracterizar em sentimento. Essa emoção você não controla. Por exemplo, se eu te faço um carinho, você fica feliz. Se eu te dou um chute na canela, você vai ficar com raiva. Pode ficar triste, mas isso vem, é natural. E normalmente, essas emoções que a gente não controla, quando nós aprendemos e vivemos baseados exclusivamente nelas, a gente começa a agir de acordo com ela. Então, por exemplo, se eu faço algo para você, isso te magoa, você mantém essa mágoa com você, porque de alguma forma você acredita que eu estou me tornando seu refém, quando na realidade é o contrário. Você, quando não me perdoa, você que é meu prisioneiro. E a gente fica nesse sentimento, né, nessa dificuldade, e a essência, agora falando de um campo mais espiritual, Claro. A essência disso daí é porque nós julgamos, a dificuldade em perdoar é porque nós julgamos que nós somos melhores do que aquela pessoa naquela área da vida. E provavelmente seja. Provavelmente alguém que roube o seu carro, você fica com raiva daquela pessoa. Sem dúvida. Aí você vai falar o seguinte, eu sou melhor que ela, porque eu não faço isso. E já é justo. Você está naquela área do roubo, você é melhor, você não faz. Mas talvez ele seja melhor que você numa outra área. Então a grande dificuldade é que naquilo que ofende, normalmente nós julgamos que nós seríamos melhores do que aquela pessoa. Então esse é o ponto principal para a dificuldade que a gente tem de perdoar. E é por isso que a Bíblia, quando vem falar de perdão, ela fala assim, lembra que eu te perdoei. Lembra que Jesus fala? Jesus. Ele fala assim, Pai, perdoa como nós temos perdoado. Ou seja, há uma ligação entre o perdão. Olha como eu te perdoei, para que vendo como eu te perdoei, você também entenda que você precisa de perdão. Você não é uma pessoa totalmente boa. Você carece de misericórdia. Então a outra também. Então eu sempre parto da minha percepção de que preciso do perdão para eu poder perdoar. Então, quanto mais a gente vai entendendo isso, mais a gente se torna disposto a perdoar. E perdoar é uma decisão, uma escolha. Sem dúvida. Separei a segunda pergunta aqui. Qual deve ser, então, a nossa atitude em relação às pessoas? Qual deve ser a nossa atitude em relação às pessoas, pensando nesse ponto que a gente tem que aceitar, tem que ter essa mudança? Qual deve ser a nossa atitude, então? Se a gente seguir o conselho bíblico, eu acho que esse é o primeiro passo, entender que somos todos falhos, que somos todos miseráveis, que somos frágeis em alguma área da nossa vida. Então eu posso estar já santificado numa área que você ainda não está, mas você está em outra que eu não estou. Então eu acho, é essa a grande diferença. O melhor caminho para aceitar as pessoas é entender que todos nós somos pecadores, todos nós precisamos de perdão, somos falhos, carecemos da glória de Deus, todos nós. É o primeiro passo.
A grande dificuldade do perdão é quando eu acho e julgo que sou melhor que alguém. Aí vai ter dificuldade, até não só de perdoar, mas de aceitar. Eu não aceito isso e tal. E de fato você não precisa aceitar. E aqui a essência desse dia, né, da quarta-feira, é que há uma diferença muito clara entre o comportamento da pessoa e o ser da pessoa, né? Você, embora a gente saiba que o que nós fazemos define muito do nosso coração, que, né, a boca fala que está cheio o coração e assim por diante, mas o que você está fazendo agora pode não ser você. Não necessariamente define você por completo, né? Você pega uma pessoa aí no momento de ira, você só teve aquele contato com ela, você vai falar, essa pessoa é uma pessoa esquentada, de repente não. Foi momentâneo, mas aquela história da primeira impressão que fica, né? Primeira impressão é que ficou. E aí o que Jesus, qual que é a diferença de Jesus? Jesus não vai pela primeira impressão. Jesus é aquele que sonda o coração e fala o seguinte, isso que ele está fazendo não define por completo. Tem muitas outras coisas. Ele é mais completo que isso. Com certeza. Se você está assistindo a gente falar aqui da lição, eu quero que você lembre sempre de uma coisa. A atitude que um irmão, que uma pessoa toma para com você, não a define por completo. Eu já fui ferido, já fui machucado, já fui magoado, e eu sei que, embora eu sei que é real o sentimento, a gente fica magoado, a gente fica triste, às vezes com raiva, mas essa atitude não define a pessoa por completo. E Jesus, ele quer ensinar para nós que precisa haver, Robson, uma diferença entre uma atitude errada, um pecado, uma atitude que machuca alguém, da pessoa. E Jesus faz essa distinção. Porque ele fala, se eu conseguir trazer essa pessoa para mim, um dia essa atitude não vai existir mais, porque eu vou santificá-la, vou salvá-la, vou glorificá-la. Mas o que ela é o que me importa de verdade. Se a gente olhar por esse lado, vai ser muito mais fácil. Eu acho que esse é o fundamento da aceitação. O fundamento da aceitação é você fazer uma diferença da pessoa para as suas ações, que muitas vezes são motivadas por sentimentos, traumas da vida e assim por diante. Acredito que, pastor, você já respondeu a pergunta número 3, mas eu vou replicá-la mesmo assim. É possível aceitar um indivíduo sem aceitar o comportamento pecaminoso dele? Aí agora, me responde você agora isso daí. O que você acha? Eu acredito que é desafiador. Eu imagino isso. Eu imagino que é muito desafiador, porque é fácil a gente falar quando não nos envolve, quando não tem a ver comigo. Eu acredito nisso, né? Não sei se eu estaria certo. Tá, mas está certíssimo. Por exemplo, vamos falar de um assassino. Sim. Né? Não matou nenhum parente meu. Não matou, aí a gente pode arbitrar e falar o seguinte, olha, perdoa, que coisa linda perdoar, vai lá, aceita a pessoa, né? Tira a cadeira elétrica dele. Exato. Agora, e quando é o seu Quando parente? matou meu pai, e aí? Exato. É um estuprador que fez alguma coisa com a sua filha, com a sua esposa, sei lá. Esse é o desafio. Aí é muito desafiador, porque agora você vai ter que separar a pessoa daquilo que ela fez. Por exemplo, uma coisa que é muito corriqueira, infelizmente, o cônjuge trai no casamento, trai com outra pessoa. Isso é difícil. Demais. Jesus falou isso aí em Mateus 19. Pela dureza do coração em perdoar, Jesus autoriza a pessoa até ter um outro relacionamento, se separar, mas só por esse motivo. Não é porque a traição quebra o casamento, é por causa da dureza do coração em perdoar, porque Jesus sabe que é difícil. Agora, quando você faz isso, como dividir a pessoa de sua ação? É lógico, a gente tem casos e casos, né? A gente estava falando de um assassino, mas um assassino que se arrepende, tá? Agora o assassino continua, aí tem que pagar, tem que seguir a justiça de todas as formas, e mesmo aquele que faz uma única vez. Mas a grande questão é essa, a pessoa vai viver ali o julgamento, vai sofrer as sanções, se é uma questão administrativa da igreja, vai sofrer as sanções, mas como separar as atitudes da pessoa? Eu acho que só há um caminho, quando nós vivermos plenamente, de maneira verdadeira e sincera, o cristianismo. É possível fazer isso como ser humano? É. É desafiador? É, porque precisa de um desprendimento meu. Eu preciso estar muito envolvido, eu preciso estar disposto a amar essa pessoa. Eu preciso olhar para mim com olhos não superiores para conseguir chegar nela e falar o seguinte, será que eu não faria a mesma coisa se eu estivesse no lugar dela? Então assim,
Dá para separar? A última pergunta, né? Dá para conviver? Eu não sei se é aceitar, não sei como foi a pergunta que você fez. É possível aceitar o indivíduo sem aceitar o comportamento pecaminoso dele? É possível. Eu posso aceitar a pessoa e negar o comportamento dela. Eu posso aceitar, vem cá, meu irmão, tá? Ó, eu vou dar um exemplo. Eu tenho muitos amigos que falam assim, são amigos, desde novo a gente tem amigos assim, que eu não era da igreja e a gente tinha amigos, e esses amigos falam assim, eu sou homossexual. Eu tenho amizade e gosto, amo cada um deles, eu acho eles muito divertidos, são amigos meus. Só que hoje, quando eles conversam comigo e falam comigo, eles sabem claramente que eu não corroboro, não concordo com o comportamento homossexual. Mas muitos deles são confidentes, conversam comigo porque sabem que eu gosto deles e faço uma distinção clara entre eles e o comportamento, entendeu? Isso nesse caso, né? Outros casos eu preciso melhorar cada vez mais e aceitando. E eu também. É o nosso trabalho, né, Robson? Verdade. Aceitar. Com a sua permissão, tem algum ponto que gostaria de comentar, pastor, de quarta-feira? Posso avançar? Pode avançar, pode avançar. Quinta-feira, dia 17. Equilíbrio entre verdade e amor. Aqui tem um ponto interessante. Tem uma pergunta aqui, pastor. O que é esse legalismo que mata, pastor? O que é esse legalismo que mata? O legalismo que mata, Robson, é a verdade por convicção. Eu sou convicto da verdade, meu único trabalho é apresentar a verdade, é falar, doa quem doer. Né? Quantas pessoas boas a gente conhece que às vezes não conseguem temperar as palavras? Quando você vai para o livro de Tiago, você vê que a postura, né, aquele que tem dificuldade de desenvolver uma religião refreando a língua, a sua religião é vã. Eu acho que a gente pode muitas vezes não estar refreando a língua quando a gente está falando da Bíblia. Pastor, complementando esse legalismo que mata, eu gostaria de citar alguns pontos. O senhor deve conhecer muito bem também, e qualquer irmão de igreja. Muitas vezes, às vezes a gente... Eu acho que eu também já me peguei com essa situação também. A gente está lá medindo se a irmã está com a saia muito alta ou muito curta, se ela está vindo de calça ou não, se ela está de brinco ou não, se ela está de batom ou não, se é muito vermelho ou não. Isso com relação às mulheres. Mas com relação aos homens também tem aquelas críticas, né? Tem aquele homem que vem cabeludo, cabelão enorme, a gente acha que todo mundo tem que estar cortadinho igual a gente, formatinho nosso, né? Ver irmão de tiara, né? Isso, a gente tem uns que vêm de tiara, uns às vezes tem o cabelão comprido, mas eles cortam bem aqui do lado, uns vêm tatuado. Como que a gente tem que... Será que isso faz parte do legalismo também, pastor? Está envolvido? Porque isso é uma parte estética, visual, que a gente vê nas pessoas também, né? O legalismo, aí com o sufixo ismo, né, seria a doença da lei, né? Se a gente fosse trocar em miúdos, seria a lei por si só. A lei por si só, ela não coexiste, é o que a gente falou. A verdade ou a lei sem o amor, ela sufoca, ela ataca, ela machuca, ela fere. Essa é a essência, do amor. Então, a grande questão para isso daí tudo é que a lei ela é real, as normas são, nós temos condutas que devem ser seguidas, principalmente na igreja. Algumas pessoas costumam dizer o seguinte: mas pastor, a gente conversa com os jovens e tal, mas não está aqui na Bíblia isso e aquilo e tal. Não, mas não está, mas a Bíblia ela apresenta uma cultura da sua época, mas os princípios ficam de decência, modéstia, simplicidade. E é verdade que nós muitas vezes falamos dos brincos, dos colares, mas não percebemos que a modéstia, a decência, a simplicidade, elas são entregues em outras áreas. Às vezes no tipo de roupa que eu estou usando, já tiveram irmãs na igreja que eu falei: puxa, por que ela não veio de calça? Porque a saia está mais indecente do que a calça. Ou determinados ternos e roupas que se usam, que eu falei assim, não está adequado, está ferindo um princípio, né? Agora, muitas vezes a gente, e mesmo olhando essas regras, você pode olhar e falar assim: isso aqui está errado. Mas, por que a pessoa está fazendo isso? Por que ela está vivendo isso?
O que está passando na vida dela para que ela entenda assim? Uma mulher que venha muito maquiada, um cara que fica fazendo uns penteados extravagantes no cabelo, o que está acontecendo? Sim. Né? Tem alguma coisa. E aí, antes de eu atacar com a verdade, que é o legalismo, é a doença da lei, eu vou até ela, me aproximo. Seja um amigo, né? Converso com ela. Tudo bem, vamos almoçar em casa? Vamos almoçar em casa. Vamos tal. E aí, no meio de um bate-papo, você está acontecendo alguma coisa e tal. A gente não está disposto a isso. É muito mais fácil falar assim, Criticar, assim, né? é assim, ponto. Esse legalismo, por isso que ele sufoca. Fantástico. Falta o envolvimento mesmo, de trazer para casa, literalmente. Sabe por quê? Porque normalmente nós somos mais tolerantes com aqueles que são da minha casa. Então assim, você pode falar do outro, mas fala do seu filho para você ver. Seu filho tá, ou sua filha tá vindo com a saia curta. Aí você fica até bravo, né? Que você não quer, porque falou do seu filho. Por que a gente fica assim? Por que a gente tem mais tolerância com aqueles que são de casa? Porque nós amamos, nós estamos envolvidos. E é assim que nós deveríamos ser com todos. Ter panelinha não é o problema é quando a panela tem uma tampa fechada, né? Tampa fechada e depende do que você está cozinhando dentro também. Verdade. Se for uma panela com a tampa aberta, uma comida boa, não tem problema nenhum. É super válido, né? A gente não tem panelinhas na igreja, a própria escola sabatina são panelas, a gente divide em unidades e ali a gente cozinha ali o evangelho, a gente vai falando de coisas boas, né? Então, o ideal seria dos pequenos grupos que Ellen White comenta, é que nós tivéssemos os pequenos grupos e fossem as salas, as unidades da escola sabatina. Eu tenho uma segunda pergunta aqui, também tem a ver com esse assunto. Como podemos equilibrar amor, verdade, graça e lei, pastor? Só a forma de você equilibrar, qualquer coisa que você coloque, você tem que ter um eixo, você tem que ter uma estrutura, né, para você equilibrar isso daí. Por exemplo, o prato que está em cima da mesa, ele não está sendo equilibrado. Né? Agora, o prato, quando você coloca em cima, aí ele precisa ser equilibrado. E aí, para equilibrar, você tem que colocar ele numa distância adequada. Se tiver um peso a mais aqui, vamos supor que se é um prato, tem uma comida aqui, então talvez eu tenha que colocar o eixo mais para cá para equilibrar o negócio. Ou seja, o eixo de todo o equilíbrio da nossa vida é o Espírito Santo. É Ele que vai conduzir a gente no caminho da verdade, da vida e do juízo. Né? Ele que é o eixo. Jesus é o centro. E o Espírito Santo, como Consolador, ele vai criar o equilíbrio. Não existe um equilíbrio único. Por quê? Porque em alguns momentos, o que vai ter que falar mais alto vai ser a verdade. Outros momentos, o que vai ter que falar mais alto vai ser a graça. Outros momentos, o que vai ter que falar mais alto vai ser... Quais foram as outras coisas que você falou? O amor? O amor, graça e lei. Vai ser o amor. E outras vezes vai ter que ser a lei. Então assim, como equilibrar isso? Como a gente vê quando que uma coisa tem que ganhar mais proeminência do que a outra? Quando nós estamos guiados pelo amor de Cristo, testemunho dele. Não é essa a característica do remanescente? Os mandamentos e o testemunho de Jesus. Qual que é o testemunho de Jesus? Está aí o testemunho de Jesus, conversar com a samaritana, conceder o pedido à mulher cananeia e assim por diante. Jesus ele não fazia distinções por causa de etnia ou por causa de ações. Jesus ele agia com as pessoas com o mesmo amor, envolvia. E aí cada uma delas exigia de Jesus mais uma coisa diferente da outra. Para uns Jesus foi mais resistente, outro ele cedeu rapidamente, uns ele ressuscitou, outros ele não ressuscitou e assim por diante. Então Jesus ele sabia como temperar as coisas baseada na necessidade das pessoas. Então hoje eu estou com você aqui, de repente a necessidade que nós temos é de graça. Converso com você, você fala, pastor, eu pequei, caí nesse ponto. Para que eu preciso te dar lei se você já foi, se o Espírito já falou que você pecou? Para que eu preciso te arrebentar com a Bíblia? Não, o que você está precisando agora é de graça e de amor. Então agora eu te abraço, a gente conversa e falo do perdão e da misericórdia de Cristo. Agora quando eu vou falar da lei, quando eu vejo que o meu irmão está indo num caminho perigoso, eu vou e levo também junto o amor e tal, mas aí a lei vai tomar conta. Irmão, aqui ó, esse caminho é complicado. Então não viva aqui, vá aqui. Eu acho que é esse ponto. Fantástico, é isso mesmo, pastor. Terminamos avançando agora para sexta-feira. Antes de pedir que o senhor faça uma conclusão, eu gostaria de pedir que o senhor dê algum recadinho para as pessoas, no sentido de que nós estamos vivendo uma pandemia, né? E também te faço uma pergunta, pastor.
E existe alguma previsão para a igreja aqui no estado de São Paulo ou em Arthur Nogueira? Está voltando às atividades? Eu faço essa pergunta e peço que o senhor dê algum recado para as pessoas. Sim. E faça uma conclusão. Essa pandemia, a gente sabe que pegou todo mundo de surpresa, a gente está precisando se reinventar, e o que a gente está vendo é uma igreja. O que está me deixando muito feliz é que a igreja está se mostrando viva, como a gente conversou no começo. A igreja está viva e isso me deixa muito feliz. Sabe por quê? Porque escatologicamente a gente sabe que vai chegar um momento que a gente não vai poder ter igreja como templo. A igreja que vai existir, Robson, é a igreja eu, você, nos lares, e em algum momento da história até fugindo para os lugares mais distantes, né? A gente sabe, quando a gente estuda ali certinho, a gente sabe o momento de sair das cidades, a gente vai saber. E aí como que a gente vai ter? Aí a gente não vai ter nem Zoom, não vai ter WhatsApp, não vai ter não vai ter o canal do YouTube para abençoar a sua vida, estudando a lição da Escola Sabatina, não vai. Aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que ser essa igreja junto aos seus familiares, junto às pessoas que estiverem próximas. Então, eu digo para você que essa pandemia veio para, inclusive, nos ensinar, nos relembrar o que é ser igreja. Não é um local que define a igreja. Então, eu digo para você, respondendo a sua pergunta, que sim, a nossa previsão para voltar é seguindo as orientações municipais, né? E tudo que vem lá de cima de ordens cíveis e tudo mais. Eu quero dizer para você que fé também ou seja, responsabilidade social também é uma questão de fé. É pensar no próximo, é seguir o mandamento bíblico de que nós temos que respeitar as autoridades. Então você vai olhar em Arthur Nogueira um monte de igreja aberta. Sim. Mas eu quero dizer para você que a nossa conduta não é abrir a igreja porque nós queremos, entendeu? Nós vamos abrir a igreja seguindo as orientações no momento que a gente sabe que o Estado autorizou, o município autorizou, a gente vai abrir. Porque enquanto isso não acontecer, eu estou feliz porque a igreja está viva, a igreja está pregando, a igreja está batizando, a gente está colhendo alimentos, fazendo arrecadação de alimentos. A igreja está trabalhando. Trabalhando. Você aqui abençoando pessoas, gravando vídeos sobre a Escola Sabatina. Então a igreja está funcionando, isso é a igreja. Quando a igreja abrir, a gente vai ter o privilégio de se aproximar mais. Mas até que isso aconteça, a gente vai continuar firmemente pregando o Evangelho de Cristo. Amém. Pastor, eu queria pedir para o senhor fizesse uma conclusão geral da lição da Escola Sabatina, se o senhor tiver alguma coisa para dizer, alguma coisa que o senhor acha importante. Sim. Quando você vê o título da lição, desenvolvendo uma atitude conquistadora, eu quero dizer para você que uma das coisas que mais me chama a atenção é que o Evangelho, ele não precisa ser empurrado por goela abaixo. O que a gente precisa empurrar por goela abaixo das pessoas é aquilo que é ruim, né? Eu tenho meus filhinhos lá que eles não gostam de tomar algum remédio ruim às vezes, tem que colocar a goela abaixo para eles. O Evangelho não é assim. O Evangelho é algo maravilhoso, doce, amável, que dá sabor à vida, dá sentido à vida, dá esperança à vida. E a forma de você conquistar alguém não é empurrando goela abaixo com bons argumentos, fazendo um estudo aprofundado e tendo uma oratória boa para pegar a pessoa na argumentação. Não. A forma do mundo ser conquistado e ver o Evangelho de maneira doce como ele é quando o Evangelho é doce primeiramente para a minha vida. Fantástico. Quando é para mim. Quando for para mim, a gente não vai precisar de muito argumento, não. Se serve para mim, serve para todo mundo. Se eu consigo ver o Evangelho do amor em você, eu não preciso que você fique argumentando muito sobre a Bíblia. Eu olho para você e falo assim, está sendo muito bom para ele, eu quero também. Então, é a forma da gente conquistar. Então, se o título dessa lição seria justamente esse, para conquistar para o Evangelho, para Cristo, deixa primeiro o Evangelho te conquistar, deixa primeiro ser maravilhoso para a sua vida e com certeza as pessoas vão ver isso daí, vão se encantar e você vai conquistar sem muitos argumentos. Fantástico. Terminamos mais um comentário da lição número 9 e nesse momento muito especial agora, quero pedir que o pastor dirija uma oração especial a cada um de vocês que estão aí assistindo. Amém. Vamos orar? Pai querido, nosso Deus, obrigado por esse momento do estudo, da Tua Palavra. Amém. Nós recapitulamos alguns pontos aqui, com certeza os Teus filhos Amém. Que estão assistindo conversaram, estudaram e até anotaram ali, chegaram a reflexões mais profundas. Que bom, Senhor, que a gente pode ter o privilégio de estudar a Sua Palavra ao longo da semana
E nesse momento, Pai, queria entregar em Tuas mãos cada um dos meus irmãos Amém. que estão ali assistindo em casa, em algum lugar, no escritório, eu não sei, Amém. mas estão ouvindo essa mensagem. Amém. Deus, oro pelos amigos também que podem chegar nesse canal Amém. e ver, conhecer um pouquinho mais de como pensamos, como que é a realidade, a pregação Amém. do Evangelho. Abençoa a vida dessas pessoas também. Amém. Todos eles estando em suas mãos, Senhor, eles estarão seguros. Dá paz ao coração deles. Amém. Eu agradeço e junto ao Robson, oramos por eles, Amém. para que o Senhor os alcance em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus.